Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Foot. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 23 de setembro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal. Sabadão, aquele sabadão com aquela grade recheada que a gente adora. Vou trazer aqui pra vocês 14 análises, 14 palpites para fazermos boas entradas. E repassando aqui os joguinhos de quinta-feira. Quinta-feira eu deixei aqui pra vocês 17 palpites. Dos 17 tivemos 13 greens e 4 reds. Tivemos algumas surpresas aí, como por exemplo a equipe do Al Hilal decepcionou mais uma vez. Acabou empatando com a fraca equipe do Dinamarca. Até o Brighton, que está destruindo na Premier League, ontem entrou com seus times reserva na Conference League, acabou perdendo por 3-2 para a fraca equipe do AEK. A equipe do Bodo Glimt, que mais de um gol e meio, bate em praticamente todos os jogos, ficou no 0-0 ontem. Mas é isso, pelo menos conseguimos aí 13 greens, tivemos 13 acertos, deu para conseguir lucrar, mas infelizmente os nossos bilhetes não bateram. Vamos aqui então para os jogos de sabadão? Vamos começar aqui na Suécia, confronto entre o Degerfors versus o Malmo às 10 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Malmo, líder da competição, em 23 jogos tem 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, já fez 49 gols e sofreu 20. Já a equipe do Degerfors é apenas o 15º colocado, em 23 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e já soma 14 derrotas. Fez somente 22 gols e já sofreu 49. Nós temos de interessante. Degerfors, o menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10, ambas marcou não em 7 das últimas 10. Malmo não perdeu nas últimas 5, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas. Para este confronto, queria que essa odd estivesse um pouquinho mais alta para o Malmo, para entrarmos aqui no empate anula, mas o Malmo que vem fazendo um bom momento, uma boa campanha, vou buscar aqui a vitória seca para ela neste confronto. Vamos agora aqui de campeonato italiano, começando no confronto entre Milan versus Verona às 10 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Milan é o terceiro colocado da competição, em 4 jogos tem 3 vitórias e uma derrota aqui vexatória contra a equipe da Inter de Milão. Já a equipe do Verona, nona colocada, em 4 jogos tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Nós temos de interessante. Estamos sem destaque aqui do Milan, mas o Milan ele começou bem a temporada, só que na última rodada, como eu disse, tomou uma derrota horrorosa para a equipe da Inter de Milão por 5-1. E na estreia da Liga dos Campeões começou muito bem, pressionou muito a equipe do Newcastle, só que acabou saindo 0-0, merecia ter ganho, jogou muito bem aquela partida. A equipe do Verona marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, ambas marcam sim, bateu em 7 das últimas 10. Quero aproveitar o Milan que começou muito bem essa temporada, mesmo com essa odd baixa, eu vou buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. Seguindo aqui no campeonato italiano, o confronto entre a equipe do Sassuolo versus Juventus às 13 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Juventus é a segunda colocada, em 4 jogos tem 3 vitórias e um empate, já fez 9 gols, sofreu 2. Já a equipe do Sassuolo começou muito mal a temporada, 17ª colocada, em 4 jogos tem apenas uma vitória e 3 derrotas. Nós temos de interessante. Sassuolo marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Já a Juventus não perdeu nas últimas 5, marcou gol em 9 das últimas 10 e mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, vou buscar o favoritismo da Juventus, dois times aqui no momento totalmente diferente. Vou buscar aqui a dupla chance para a Vecchia Senhora neste confronto. Vamos agora aqui de Bundesliga, confronto entre Bayern de Munique versus Bochum às 10h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Bayern de Munique, segundo colocado, em 4 jogos tem 3 vitórias e um empate, já fez 11 gols, sofreu 4. Já o Bochum é apenas o 13º colocado, em 4 jogos ainda não venceu, tem 3 empates e uma derrota, fez somente 4 gols, já sofreu 9. Vamos ver o que nós temos de interessante. Bayern de Munique marcou gol primeiro nas últimas 5 partidas, não perdeu nas últimas 5, mais de 2 gols e meio, bateu nas últimas 10. Já o Bochum marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10, não ganhou nas últimas 5, mais de 1 gol e meio, bateu nas últimas 10. Para este confronto aqui, o Bayern de Munique é disparado, muito favorito para essa partida, mas essa odd aqui está muito baixa para fazermos entrada na vitória seca para ele.
Eu acredito muito que o Bayern de Munique já vai para cima desde o começo do jogo, coisa que ele faz em todos os jogos. Vamos entrar aqui na vitória seca no primeiro tempo para o Bayern de Munique. Seguindo aqui na Bundesliga, confronto entre o Borussia Mönchengladbach versus o RB Leipzig às 10h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Leipzig começou muito bem a temporada, é o terceiro colocado em 4 jogos, tem 3 vitórias e 1 derrota, já fez 13 gols e sofreu 4. Já a equipe do Mönchengladbach começou péssima a temporada aqui, já é o 14º colocado, em 4 jogos ainda não venceu, tem 2 empates e 2 derrotas, fez 8 gols e sofreu 12. Nós temos de interessante. Mönchengladbach marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu 2 ou mais gols nas últimas 4 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5. RB Leipzig marcou gol nas últimas 10, marcou gol primeiro nas últimas 4 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 6. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, eu vou buscar o favoritismo do Leipzig. Acredito muito que ele não irá perder este confronto, vou entrar aqui no empate anula para ele nesta partida. Vamos agora aqui para a segunda divisão da Inglaterra, temos o confronto entre o Ipswich versus o Blackburn às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Ipswich, terceiro colocado, fazendo uma excelente campanha. Em 7 jogos tem 6 vitórias e apenas 1 derrota. Fez 13 gols e sofreu 7. Blackburn, muito mal, 12º colocado. Em 7 jogos tem 3 vitórias e um empate, já soma 3 derrotas. Fez 9 gols e já sofreu 12. Nós temos de interessante aqui. Ipswich marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 9 das últimas 10. Blackburn marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas. Para este confronto jogando em sua casa, eu acredito muito que o Ipswich não irá perder, no máximo empatar. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Seguindo aqui na Championship, confronto entre o Leicester versus o Bristol City às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Leicester é o segundo colocado, em 7 jogos tem 6 vitórias e apenas 1 derrota, já fez 13 gols e sofreu 5. Já a equipe do Bristol City é apenas a 7ª colocada, em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e também tem 1 derrota, fez 9 gols e sofreu 6. Nós temos de interessante. Leicester marcou gol em 9 das últimas 10, ganhou 9 das últimas 10 partidas, mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já o Bristol City não perdeu em 8 das últimas 10, mas é uma equipe que empata muito. O menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, vou buscar o favoritismo do time da casa novamente. Acredito muito que o Leicester também não irá perder essa partida, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Leicester nessa partida. Para fecharmos aqui na Championship, temos o confronto entre o Rotherham versus o Preston às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Preston, líder disparado da competição, em 7 jogos tem 6 vitórias e apenas 1 empate, fez 12 gols e sofreu apenas 5. Já o Rotherham é apenas o 21º colocado, em 7 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, fez 7 gols e já sofreu 16, tem a pior defesa da competição. O que nós temos de interessante. Rotherham sofreu gol nas últimas 9 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10. Já o Preston marcou gol nas últimas 8 e ganhou as últimas 6 partidas. Para este confronto, mesmo jogando fora de casa, eu vou buscar o favoritismo do Preston. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E agora vamos de La Liga, confronto entre Barcelona versus Celta de Vigo às 13h30. Vamos ver a classificação dos dois. Barcelona, segundo colocado, em 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, fez 13 gols e sofreu 4. Já a equipe do Celta de Vigo, apenas o 16º colocado, em 5 jogos tem 1 vitória, um empate e 3 derrotas. Fez 4 gols e sofreu 7. Que nós temos de interessante. Barcelona não perdeu nas últimas 6 partidas, marcou gol em 9 das últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Celta de Vigo sofreu gol nas últimas 10, sofreu gol primeiro em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto não tem jeito, o Barcelona é muito favorito para essa partida. Vou entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. Vamos agora para a Turquia, confronto entre o Istambul Başakşehir versus o Galatasaray às 14 horas. Classificação dos dois. Galatasaray, segundo colocado, em 4 jogos tem 3 vitórias e apenas 1 empate, não perdeu ainda, fez 9 gols e sofreu 2. Já o Başakşehir começou muito mal essa temporada, é o 16º colocado, em 4 jogos tem apenas 1 vitória e 3 derrotas, fez somente 2 gols e sofreu 5. Nós temos de interessante. Başakşehir sofreu gol em 8 das últimas 10, ambas marcam não nas últimas 5.
Já o Galatasaray não perdeu nas últimas 10 partidas, marcou gol nas últimas 7, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5 partidas. Para este confronto aqui, vou buscar o favoritismo da equipe do Galatasaray, buscando a liderança nessa rodada. Acredito que ele não irá perder e no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Galatasaray neste confronto. E agora vamos de campeonato francês, partida entre o Brest versus o Lyon, às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. A equipe do Brest começou muito bem essa temporada, é o segundo colocado. Em 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe do Lyon começou muito mal essa temporada, 16º colocado. Em 5 jogos ainda não venceu ninguém, tem 2 empates e 3 derrotas. Fez somente 3 gols, já sofreu 10. O que nós temos de interessante? Brest marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Lyon marcou gol em 8 das últimas 10, não ganhou nas últimas 6 partidas, sofreu 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Então para este confronto aqui vou buscar o favoritismo do Brest jogando em sua casa contra esse péssimo momento do Lyon. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Brest nesta partida. E agora vamos de Premier League, confronto entre o Burnley versus Manchester United às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. O United, que começou bem a temporada, mas agora vem num mau momento, é o 13º colocado, em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas, fez 6 gols, já sofreu 10. Já o Burnley é apenas o 19º colocado, em 4 jogos ainda não venceu, tem 1 empate e 3 derrotas. Fez 4 gols, já sofreu 12, tem a pior defesa com um jogo a menos. Vamos ver o que nós temos de interessante. Burnley marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10. Já o United marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol primeiro nas últimas 5, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 3 partidas, o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 e ambas marcam sim nas últimas 4. Para este confronto aqui vou buscar o favoritismo do Manchester United, mesmo jogando fora de casa nesse mau momento, ele vai enfrentar uma fraquíssima equipe que é a do Burnley, então vou entrar aqui na dupla chance para o United neste confronto. E agora vamos para os jogos de Brasileirão, começando no confronto entre Sport Recife versus Londrina às 20h45. Classificação dos dois. O Sport, terceiro colocado em 28 jogos, tem 14 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Está apenas 3 pontinhos aqui de assumir a liderança. Já o Londrina, na zona de rebaixamento, é apenas o 19º colocado. Em 28 jogos tem somente 5 vitórias, 6 empates e 17 derrotas. A equipe que mais tem derrotas aqui e é a pior defesa da competição. Nós temos de interessante. O Sport marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10. Londrina sofreu gol nas últimas 6, não ganhou nas últimas 6, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando na Ilha do Retiro, principalmente nessa temperatura alta, tá muito quente lá em Recife. E a equipe do Londrina vai sofrer bastante, uma equipe que vem muito mal. Vou buscar aqui a vitória seca para o Sport neste confronto. Agora vamos para o jogo do Brasileirão na Série A. Jogo isolado neste sábado, confronto entre Atlético Mineiro versus Cuiabá às 21 horas. Classificação dos dois. O Galo, que vem num bom momento, acabou de ganhar da equipe do Botafogo, ele vem de recuperação. Em 23 jogos ele tem 9 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. A equipe do Cuiabá, que estava muito bem, só que agora vem num péssimo momento. É o 10º colocado em 23 jogos, tem 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Nós temos de interessante. Galo, menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10, ambas marcando em 8 das últimas 10. Já o Cuiabá sofreu gol primeiro nas últimas 5, não ganhou nas últimas 5, como eu disse, vem no mau momento. E mais de gol e meio bateu nas últimas 8. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, eu acredito muito que o Atlético Mineiro irá ganhar do Cuiabá, mas com essa odd excelente, vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês, meu muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ajudar a gente a crescer cada vez mais, para trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Um ótimo sabadão a todos e vamos de green!